A igreja pode se assentar. Boa tarde, saúdo os irmãos e as irmãs na graça e na paz de Jesus. Muito bom estar aqui nessa tarde em que nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz com o Senhor. Muito bom ver a igreja aqui também presente, isso alegra muito meu coração. Eu, enquanto o irmão Rocha tocava, eu ficava imaginando como que ficam os dedos dele. Fica gelado, não fica, Rocha? Ainda que você faça o exercício aqui, né? Eu estava com frio nos dedos, então eu quero louvar a Deus por sua vida, Rocha. Louvar a vida do Juca, que voluntariamente está ali. Também obrigado, viu, Juca? A Jaque também, o Alisson, obrigado. Pastora Priscila, que estava aqui cantando. Eu fico muito feliz de ver as irmãs e os irmãos aqui, mesmo num dia frio, viu? Hoje pela manhã, 6 horas da manhã, estivemos aqui orando. E veio um grupo bom orar. Então é bom saber que mesmo num dia gelado nós vamos encontrar as pessoas, esses rostos bonitos. E isso alegra o nosso coração e nos dá força para continuar firme na jornada, né, Rocha? Para continuar firme na jornada. Isaías capítulo 55, um texto muito conhecido de todos. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler dos versos 1 a 7 e fazer uma breve meditação sobre a Jerusalém Celestial. Isaías 55, versos de 1 a 7, diz assim: A todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham e comprem. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, e uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de ti por causa do Senhor seu Deus e do Santo Israel, porque este o glorificou. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Palavras de Deus para nós nessa tarde. Eu tenho e gosto de imaginar a nossa vida como uma jornada até a Jerusalém Celestial, né? Como esse lugar que Deus tem preparado para nós, um caminho, né? Um caminho. Então, à medida que nós crescemos, estudamos, trabalhamos, muitos de nós casam, têm filhos, essa é a jornada da vida humana, mas que está indo para algum lugar, né? Nós sabemos que o mundo dá volta ao redor de si mesmo e ao redor do sol, assim é o mundo. Mas nós sabemos que nós não estamos só dando voltas ao redor de nós mesmos. Nós não somos como simplesmente um pó que está flutuando sem significado, porque Deus nos deu significado. Enquanto o planeta Terra gira ao redor de si mesmo e ao redor do sol, cada ser humano que habita esse planeta está também numa jornada espiritual, que é essa jornada feliz com o Senhor rumo a Jerusalém Celestial. Alguns chegam lá antes, outros depois, mas o fato é que todos estaremos lá depois que soar a última trombeta. A busca por essa vida feliz, essa vida plena, é em última instância para o cristão, a busca pela Jerusalém Celestial. É o anseio por alegria, por segurança, por abrigo, que são ecos da nossa alma clamando pela salvação e pela comunhão com Deus. Porque em Deus nós temos segurança, paz, alegria. Então esse anseio de buscar esse lugar de descanso, ele é em última instância o pedido de descanso que vai acontecer na Jerusalém Celestial. O cansaço do nosso corpo, o cansaço da nossa alma, só vai alcançar a plenitude dela, do descanso e do repouso,
nessa cidade maravilhosa que aqui simboliza esse templo do Senhor. Contudo, entre o anseio sublime dessa cidade e a realidade que nós enfrentamos, existe uma tensão. A tensão de, em vez de esperar no Senhor, tentar com as próprias mãos edificar por nós mesmos a cidade eterna. Nós corremos, nos agitamos, nos sobrecarregamos, e apesar de todo esse esforço, sempre há algo que parece estar faltando, ou algum problema novo que surge inesperadamente. E é nesse momento que Deus vem, nos encontra e nos convida para fazer menos e confiar mais, receber mais dele, estar numa postura de recepção, né? Essa nova Jerusalém que a Bíblia promete, e a gente pode observar isso nos escritos escatológicos ou dos livros como Apocalipse, ela é uma promessa de uma jornada e de uma cidade que não é erguida por seres humanos, mas é dada. É dada. Quando nós vamos lá para Apocalipse 21 ou outros textos que vão falar de como que é esse paraíso maravilhoso, ele é dado. Ele é dado. Não existe trabalho humano que vai construir aquela cidade. Isso é curioso, né? Porque Deus nos colocou no jardim, e o jardim não tinha cidade, ele tinha o jardim. E coube ao ser humano cultivar esse jardim e tirar o seu sustento dele, depois da expulsão do Éden, né? Quando vivemos na terra. E aí os seres humanos começaram a construir cidades. Mas no Apocalipse, ou no fim dos tempos, o que vai acontecer é ter uma cidade. Vai ter rio, ruas, sabemos que terão também animais, árvores, mas já é uma sociedade, mas uma sociedade que não foi construída por nenhum cidadão. Nós sabemos que as primeiras cidades, quando lemos lá as histórias, normalmente é um latifundiário, era um dono de terra, que quis começar a construir algum tipo de usina, alguma coisa, e começa a construir casas para que as pessoas ali pudessem habitar. Na época da escravidão, eles construíam essas casas para os escravos. Depois da lei áurea, depois que acabou a escravidão, então construíam-se casas como quando se abre uma usina, para que as pessoas possam, os trabalhadores, terem um lugar para morar. Então a origem da maioria das cidades, por exemplo, do interior paulista, são fazendeiros, latifundiários, que começaram a querer desenvolver algum tipo de negócio ali, e ali começavam a morar mais pessoas, e com mais pessoas morando num mesmo espaço, precisa de serviços, serviço de saúde, serviço de ensino para as crianças, serviço de proteção, e à medida que esses serviços vão se colocando junto com as necessidades daquela população, uma cidade vai se formando. Com o passar do tempo, novos empresários ou novos latifundiários se interessam por aquela região, porque é uma região frutífera, uma região onde tem mercado, de demanda, né? E aí começa a crescer a cidade. Também no passado, a Igreja Católica Romana tem grande influência, por isso que nós temos muitas cidades com nome de santos. São Paulo, por exemplo, é uma dessas. A igreja, ela se apropria desse espaço, no caso a Católica Romana, ela observa ali as necessidades da cidade, e ela vai dando um amparo ali religioso, né? E ali, Rosemary, forma essa cidade. Agora, a Jerusalém Celestial não tem nada de esforço humano, né? Não tem um prefeito, não tem um latifundiário que foi tentar lá expandir as terras para o céu e fazer negócio lá, não tem interesses mesquinhos, não tem, graças a Deus, nenhum tipo de escravidão, mas é uma cidade que é dada, onde já existem várias moradas, né? Porque Jesus vai dizer que Ele vai antes de nós preparar a morada para os santos e as santas em Cristo Jesus. Então é uma cidade onde terão ali várias pessoas, lá não terá fome, nem dor, nem lágrima ou choro, né, de tristeza, mas seremos uma comunidade que vamos viver num tipo de sociedade celestial, regida por Deus, Cristo Jesus, onde os santos que ali estão não vivem em pecado. E essa é a categoria do céu. O céu é um lugar onde o pecado não entra. A terra é um lugar onde o pecado está. O inferno é um lugar onde Deus não se faz presente. A ausência de Deus é a ausência de amor, a ausência de esperança, a ausência de fé. Essas são as categorias bíblicas para nós entendermos a jornada em que nós estamos. Nós estamos na terra, onde o pecado ainda aqui está, onde nós ainda pecamos mesmo salvos,
no mundo que jaz no maligno, e estamos, ainda que o planeta Terra girando ao redor de si mesmo e ao redor do Sol, nós estamos indo para uma Jerusalém celestial, onde essa cidade finalmente foi desenhada, sonhada, arquitetada, foi Deus que desenvolveu toda essa cidade, né? A questão é que estar no planeta Terra ainda envolve um certo sofrimento, né? Em algum momento alguém vai perder alguém que ama, né? Alguém vai morrer, e isso vai causar sofrimento. Em algum momento a violência que está lá no mundo vai nos tocar, né? Seja numa viagem que você vai fazer, seja numa violência gratuita que a gente pode sofrer no mercado, nas ruas. Em algum momento nosso corpo vai envelhecer, né? Nossos cabelos vão cair, a nossa força vai se enfraquecer, e aí nós não vivemos o inferno, mas vivemos dores, né? Dificuldades. E a tentação humana, inclusive a qual o cristão também é suscetível, é a tentação de querer construir a sua própria Jerusalém celestial, construir esse lugar confortável demais. Eu costumo dizer, algumas visitas que eu faço, que nunca é bom estar tão confortável aqui na terra, né? Porque se fica confortável demais, bom, muito perfeito, eu não vou querer mais ir para o céu, eu vou querer ser o Senhor do meu latifúndio aqui nessa terra. Então, se nós somos peregrinos, por exemplo, os peregrinos do deserto, diaconisa Priscila, eu não acho que eles construíam um hotel, eles dormiam em tendas, né? A tenda é confortável? Não é tão confortável. Se você dorme em barraca num frio desse, o frio entra, né? Não é tão confortável. Então, essa caminhada, diante de alguns desconfortos, muitas vezes nós queremos com o próprio esforço construir esse lugar perfeito. Mas a Nova Jerusalém, que a Bíblia promete, segundo Apocalipse 21:2, diz que ela desce do céu da parte de Deus. Ela desce do céu da parte de Deus. Ela é uma dádiva, não é uma conquista. Não é como os bárbaros tentavam conquistar partes do Império Romano, né? Ela não é uma conquista, ela é uma dádiva. E aí, a pergunta que eu quero fazer para nós nessa tarde é: como você está virando ao redor do sol na sua vida? Você tem tido uma caminhada em direção a Jerusalém celestial? Como tem sido essa sua caminhada? Tem sido uma caminhada firme, segura, convicta nos caminhos do Senhor? Ou uma caminhada onde eu tento conquistar minha própria vitória? Então vamos lá, primeiro ponto. Primeira orientação que eu posso dar nesta tarde, à luz das Sagradas Escrituras, para a nossa caminhada é: abandone o esforço vão, o esforço vazio, o esforço nulo, o esforço que não vale a pena. Não gaste sua energia com aquilo que não precisa. Olha o que é dito no texto: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? O pão, essa palavra de Deus, o pão, aqui representa o sustento para que nós possamos permanecer em pé, né? Se a gente pensa no pão, o pão é aquele alimento que vai te deixar em pé enquanto você tiver fôlego. Isso nos compete. Basta ir para o Pentateuco, que nós vamos ver que com o suor do trabalho, o homem vai tirar o seu sustento. Então isso compete a nós, trabalhar e correr atrás do pão, né? Mas por que gasta dinheiro naquilo que não é pão? Ou seja, por que investe naquilo que não precisa? E o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. E aqui a satisfação é aquela satisfação que agrada a Deus, antes de agradar a mim mesmo. Por que você está gastando o seu esforço em satisfazer a si mesmo e não satisfazer a Deus? Quantas vezes eu já me peguei tentando construir minha própria Jerusalém celestial, a minha versão da felicidade, da segurança, da prosperidade, trabalhando, planejando, acumulando, mas sempre parece que tem uma dor, tem um espinho na carne que me lembra de que aqui não é o destino final. O texto de Isaías, ele revela que nem todo esforço resulta em pão. A nova Jerusalém que desejamos não se constrói com suor humano. Ela desce de Deus, ela é dádiva, e é isso uma jornada feliz. Uma jornada que começa em Deus, e começa quando eu paro de correr atrás daquilo que não é vida, com V maiúsculo, e volto o meu olhar para aquilo que realmente alimenta. O pão que alimenta a mim
e alimenta ao próximo. Curioso dizer, o que o Novo Testamento Jesus afirma a respeito de si mesmo, no Evangelho de João? Eu sou o pão da vida. Quando eu coloco o texto de Isaías 55, que é um texto de anúncio messiânico, da vinda do Messias, da vinda de Jesus, quando eu coloco esse texto em paralelo com a afirmação de Jesus que Ele é o pão da vida, eu tenho uma outra leitura aqui. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que a gente pega o nosso dinheiro e investe naquilo que não é do reino de Deus? Por que nós estamos gastando dinheiro com aquilo que não contribui para as coisas de Deus, Paulina? É isso que o profeta Isaías está dizendo, dentro de uma perspectiva cristocêntrica, ou a partir de Cristo, né? E aí o produto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. O produto do nosso trabalho deve ser para nos alimentar enquanto estivermos aqui. Então, nesse primeiro ponto, abandone as tentativas de desempenho que não dizem respeito aos planos de Deus. Cuidado com algumas frases, né? Tem aquelas frases assim: eu dou conta, eu consigo, eu conquisto. Essas frases são parcialmente verdade. Nós podemos até dar conta, nós podemos conseguir, mas ela é parcial porque deveria ser: eu dou conta porque Cristo vive em mim, né? Eu dou conta porque o Senhor está comigo. Eu vou conseguir porque Deus está indo à frente. Aí é a resposta completa na sua vida, Dona Maria. Então não é confiar em mim mesmo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, o seguinte: sem mim vocês nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Nós podemos até ter vontade, mas sem o pão da vida nós não teremos a felicidade verdadeira. Então o primeiro ponto que eu quero trazer nessa tarde é: abandone, avalie esforços que às vezes estamos tendo, que não vão contribuir em nada para a nossa jornada em direção a Jerusalém Celestial. O segundo ponto é: escute a voz que dá a vida, né? Então, enquanto o planeta Terra está virando em torno de si mesmo, em torno do Sol, tenha essa postura aqui que nós vemos. Toda vez que eu olho para essa imagem, eu não sei se é um pôr do sol ou um nascer do sol. Talvez os mais antigos que viveram no campo saibam dizer. Eu não sei se está mais claro para cá, isso significa que o sol está chegando, ou se isso significa que ele está indo embora, né? Não sei dizer. Mas o que eu percebo são posturas, né? A Terra está girando, o planeta está girando em torno do Sol, e os seres humanos tocados pelo Espírito estão curvados diante do Criador da vida. Temos ali uma pessoa agachada, com a cabeça prostrada ao chão, mas certamente com a alma elevada. Temos aqui uma mulher com uma posição um pouco mais aqui, 45 graus, em oração, cabeça levemente curvada, e um homem ali, um pouco mais reto, né? E também ali em oração. Essa é uma postura de buscar ouvir a voz de Deus. Eu não sei se eles estão falando, mas a impressão que eu tenho é que eles estão em silêncio. É claro, a boca deles não iam estar mexendo numa foto, né, Reinaldo? Mas, não sei, eu estou com a impressão que eles estão só ali, quietinhos, diante da criação de Deus. Essa é a postura que Deus nos chama enquanto o planeta Terra está girando e estamos girando em torno do Sol. Uma escuta. Olha o que Deus diz através de Isaías: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Olha que coisa! Ouvi e a vossa alma viverá. Quer dizer, é como Aziolé, é um despertar, né? Esse ser humano caído, perdido, em rebelião contra Deus, quando ele ouve a Deus, nesse planeta, eu estou querendo usar bastante essa imagem, que não para de girar, a alma dele vive, ele se torna um ser vivente, porque o Espírito passa a viver nele. Então, a jornada com Deus, ela é antes de tudo uma jornada de escuta. Quanto mais confiamos na nossa própria força, na nossa própria construção da Jerusalém Celestial, e menos ouvimos ao Senhor, mais nos tornamos surdos para Deus, porque o nosso orgulho cria ruído e a pressa ensurdece. Uma vida feliz não é feita apenas de realizações, mas de revelações. Eu vou repetir: uma vida feliz
não é feita apenas de realizações, mas de revelações. Realizações podem ter várias, né, na vida. O Rocha pode ganhar um prêmio, um dia desses, inclusive, Rocha, hoje eu estou falando bastante de você. Alguém falou assim: o Rocha é um grande músico. Acho que usou a expressão baita músico, né? Te elogiou um monte, eu não lembro quem era. Deveria te falar, né? Mas alguém te elogiou. Isso é uma realização. Tomara Deus que ele tenha, né? A gente pode ganhar um prêmio, passar num concurso, receber um título numa formação. Isso são realizações. Isso é bênção, é bênção. Mas uma vez, o meu pai é um homem de carreira acadêmica, de docência. Então ele tem muitas placas de muitas conquistas que ele teve ao longo da vida, né? Mas meu pai nunca teve o coração nisso. Mas ele tem grandes realizações na carreira acadêmica dele. Mas sabe onde estão agora essas grandes placas, agora que ele aposentou? Dentro de uma caixa. Ele está se mudando, pastor Priscila, para um apartamento, graças a Deus. Ele mora numa casa de rua, sozinho lá no interior. Meus 2 irmãos em São Paulo, eu aqui, a gente fica preocupado, né? Então ele vai para um apartamento e a gente fica mais tranquilo. Todos aqueles certificados dele, das realizações dele, que são importantes, estão dentro de uma caixa, Reinaldo, guardadas numa caixa de papelão, junto com várias outras caixas, e não sei se ele vai levar na chácara lá, ou vai deixar no apartamento novo. Que bênção que ele teve essas realizações, mas no final das contas, o que realmente importou na vida foram as revelações que ele teve. Qual que é a revelação mais importante? É a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, né? Essa é por excelência, a maior revelação. Mas Deus pode dar outras revelações ao longo da caminhada, e é isso que nos sustenta, ouvir a palavra do Senhor. O problema é que, se nós não temos esse costume de ouvir a Deus, quanto menos eu escuto a Deus, mais difícil se torna ouvir a Deus. Parece redundante, mas não é. Quanto menos ouvimos, mais difícil se torna escutar. É que nem o músculo, né? Eu parei um pouco da academia esse semestre, dei uma desanimada, estou voltando agora. Vamos dizer hipoteticamente que antes eu aguentava 60 quilos, né? Quando eu estava malhando sempre. Parei, eu acho que 2 meses, por N fatores. Voltei para os 20 quilos, não aguento mais 60. Rapidinho eu perdi a minha musculatura que eu tinha desenvolvido lá na academia, né? Ouvir a Deus é quase como um exercício diário que nós precisamos. E quanto menos eu uso a musculatura de ouvir a Deus, quanto menos eu uso a musculatura, menos eu escuto a Deus. Mais fraco fica a minha sensibilidade a Deus, porque eu não estou exercitando isso diariamente, buscando a presença do Pai. Eu vou perdendo aquela conexão, aquele vigor que eu tinha, né? Assim como o músculo do corpo humano. Então, não deixe de buscar a Deus. Isaías vai dizer, Deus, através do profeta Isaías, porque essa fala é de Deus, né? Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Uma jornada feliz exige ouvidos atentos e corações sensíveis. Então, na jornada feliz, primeiro, não gaste exercício e esforço com aquilo que não é pão, com aquilo que não é projeto de Deus, porque vai ser vão. Segundo, escute a voz da vida. E por fim, a palavra vai dizer, submerja na graça de Deus, né? Olha o que diz os versos 6 e 7, eu não vou ler eles todos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Aqui agora já é o Isaías falando de novo, é o profeta Isaías, está dizendo, olha, diante do que nós ouvimos de Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar, volte-se ao Senhor, porque Ele se compadecerá de vós. Todos nós recebemos, no mínimo, pingos de bênçãos de Deus, chuvas de bênçãos. Muitos de nós recebem muitas bênçãos de Deus. Cuidado para não se preocupar mais com as bênçãos do que o Senhor da bênção. Nós já ouvimos isso muitas vezes, né? Mas cuidado para não ficar muito conectado com o conforto desse mundo, com as bênçãos que Deus dá. Toda bênção que Deus dá para a nossa jornada neste mundo é para contribuir para a missão. Não é para eu me acomodar tanto aqui, gostar tanto daqui, que eu quero ficar por aqui, né? Então, se Deus me deu um carro bom,
me deu uma casa boa, me deu roupas, me deu inteligência, me deu... Não é para eu construir a Jerusalém aqui, entendeu, Sérgio? É para eu usar esses recursos enquanto estou indo em direção à nova Jerusalém celestial. O problema é quando eu recebo essas bênçãos que Deus dá, e eu começo a confundir essa bênção para o meu próprio uso. Isso é um tipo de corrupção, né? Teve o caso agora recentemente daquela mulher brasileira que morreu na Indonésia. Foi feita uma vaquinha online, e a empresa lá, parece que arrecadou R$500 mil, e a empresa segurou 20% de tudo que foi dado da oferta, 20%, R$100 mil, né? O pessoal ficou furioso, e aí eles deram, saiu hoje, agora há pouco, que ela resolveu dar os 100%. Por que é um tipo de corrupção? Dr. Onésimo vai lá e oferece R$1.000 para abençoar lá a equipe que ajudou a retirar o corpo da mulher que caiu lá. E aí ele fica sabendo que desses R$1.000, a empresa que intermediou tomou R$200 para ela. Ele vai se sentir profundamente frustrado, né? A minha intenção era aquela. O que está acontecendo? O que é esse desvio de valor? Ou o dinheiro que a gente paga lá no imposto de renda certinho, para poder ter um hospital bom, né, estradas boas, escola pública boa, e aí a gente descobre que tem desvios. Eu vou citar agora o INSS, que é o mais recente, mas a gente sabe que tem vários. É frustrante, né, como cidadão. Pois bem, fazendo uma comparação, Deus vai lá e nos enche de investir. Deus investe em nós, né? Ele investe nas nossas vidas. Ele nos dá muitas dádivas. Essas dádivas têm uma finalidade, que é serem instrumentos durante a jornada para abençoarmos vidas e sermos abençoados também. Não tem erro nenhum de desfrutar, certo, Diaconisa Priscila? Porém, se nesse processo eu começo a pegar essas bênçãos só para mim, começo a querer construir uma Jerusalém celestial para mim, e começo a me esquecer de quem eu sou nesse planeta que está girando, aí eu corrompi todo o processo das bênçãos recebidas por Deus. É um pouco parecido com o que a gente vê em Ananias e Safira, no próprio Judas Iscariotes, naquele cidadão, não lembro se a Bíblia dá um nome, que ele falou que não era para pegar o ouro, ele foi lá e pegou, não era para pegar nada daquela cidade, ele foi lá e pegou algo. Eu não lembro agora aonde estava passando. Aí, já estão lembrando aqui, né? É um pouco disso, é você tentar se beneficiar de uma forma indevida, tentando construir o seu próprio espaço de segurança. Caminhando para o final, Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. O problema não é reconhecer essas dádivas, esses dons, mas tratá-los como mérito próprio, nos separando da graça de Deus. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, vinde comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, diz Isaías. Concluindo, eu quero uma jornada feliz nesse planeta Terra, enquanto eu viver? Quero. Eu imagino que todos nós queiramos, né? Então, pare de tentar construir sua própria Jerusalém. Não gaste esforços vãos. Gaste sua energia para comprar pão, que é o próprio Cristo Jesus, representando os meus investimentos naquilo que é de Deus. E eu não estou falando investimento financeiro, mas eu estou falando a vida toda. 2, incline os ouvidos e escute aquele que dá a vida. Tenha essa postura, porque é isso que vai dar a vida para nós enquanto estamos nesse planeta. E 3, deixe o orgulho e receba o banquete da graça para a missão que Deus tem confiado à igreja e a cada um de nós. Nós estamos num caminho e numa jornada, e ela pode sim ser uma jornada feliz, quando nós temos Jesus como nosso Senhor. Isaías 55 termina o trecho que eu li dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Que nós, ao recebermos tudo de Deus, nunca nos esqueçamos daquele que é tudo em nós. Amém.